Boa tarde, quase a todos, né? Quase boa tarde. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre saúde pública e saúde coletiva. A gente vai fazer uma retomada desses conteúdos. Nessa semana, a gente vai retomar os conteúdos também nas atividades, tá bom? A ideia é que vocês revejam tudo que a gente já discutiu aqui no terceiro bimestre, lembrando que essa é a terceira aula, né, gente? Tem 2 aulas aí anteriores a essa. Quem ainda não assistiu a aula do primeiro bimestre, aula 1 e aula 2, eu recomendo que assistam, né? Porque essa aula aqui é uma aula de revisão, de retomada desses conteúdos, mas tem muito mais coisas nas outras aulas que vocês podem melhorar a aprendizagem, tudo bem? Vamos começar, então, a apresentação aqui da nossa lousa digital, tá bom? Bom. Todo mundo está visualizando? Laura? Sim, eu estou. Todo mundo está visualizando? Sim, sim. Ótimo. Então, o conteúdo nosso do terceiro bimestre é qualidade de vida das populações humanas e saúde coletiva. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje são 3, né? Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e como um problema de saúde pública, e identificar os impactos dos projetos pessoais e profissionais dos envolvidos. Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência da gravidez entre adolescentes. E reconhecer os riscos diferenciados de uma mesma causa de morte apresenta para diferentes faixas etárias a partir de estatísticas de saúde. Então, como eu falei para vocês, né, a gente sempre trabalha com artigo científico, né, a gente sempre trabalha discutindo o que a literatura nos coloca, e a gente hoje vai trabalhar através de um artigo que está no próprio Sistema de Saúde do Brasil, né, no próprio Ministério da Saúde, que tem esse link aqui, tá? Que fala um pouco sobre a questão do financiamento, né, de como acontece no Brasil a saúde pública. A gente tem que retomar um pouco a questão, primeiro, do conceito de saúde pública, né? Tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Vou ter que desligar aqui, senão a gente vai ter problema na gravação, tá? Então, como que a gente vê a saúde pública do Brasil? A gente tem que rever essa questão. Primeiro, qual é o conceito de saúde? O conceito de saúde não é só ausência de doença, né? Um bem-estar físico, um bem-estar social, tá? E um bem-estar também psicológico. Então, tem essas 3, né, os 3 pilares, que aí você tem, então, o conceito de saúde. Então, não basta você estar bem fisicamente, tem que estar bem também do ponto de vista social e também do ponto de vista psicológico. Então, todo esse envolvimento é o que a saúde pública precisa fazer. Garantir ao cidadão, no caso do Brasil, tá, gente, que esses 3 pilares possam ser atendidos. Tá? Isso está na lei. Mas aí a gente tem, né, todos os problemas envolvidos que a gente conhece no nosso dia a dia. Por que eu estou falando isso a nível de Brasil? A gente precisa voltar, né, àquela questão que a gente discutiu na primeira aula, gente. O Brasil, nós temos aqui, né, um sistema único de saúde, que é o SUS. Nós temos uma lei na nossa Constituição que determina que é dever do Estado, dever do governo, né, garantir a saúde, a atenção à saúde do Brasil, atenção à saúde dos brasileiros e daqueles que estão no Brasil de forma legal. A gente falou sobre isso, né, questão de imigrantes também, tá bom? Então, existe uma lei que coloca a criação do SUS e essa visão de atenção primária à saúde. O que é atenção primária? Principalmente evitar que haja doença, ter a medicina preventiva, né? Não deixar que o sujeito fique muito doente a ponto de precisar de procedimentos mais elaborados, não deixar que a pessoa fique doente a ponto de precisar de internação, tá? Todos os critérios têm que ser trabalhados de forma integral. Então, no Brasil, nós temos esse sistema, nós temos isso em lei, isso não é
uma questão mundial. Existem alguns lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem sistema de saúde pública, tá? Não tem um sistema único de saúde. As pessoas precisam pagar no seu bolsinho os chamados seguros sociais. O que é um seguro social para eles? É um plano de saúde. Vamos traduzir assim. Então, você pode pagar, depende da sua condição, né? Um plano de saúde muito bom, que você vai ter atendimento de ponta, tecnologia que às vezes nem chegou no Brasil ainda, mas lá tem, mas você precisa pagar. Se você não tem condições de pagar, muitos americanos nem têm como pagar, porque tem dificuldade com questão de emprego, lá tem muito desemprego, tem muita gente carente também, tá? Não é um mundo assim de maravilha, não. O que eles fazem, então? Vão pagando aqueles planos de saúde, né, aquele seguro saúde, com menor capacidade de atendimento. Então, muitos planos são só ambulatoriais, muitos só atende aquele médico daquela cidade, não tem direito a exames, e tudo que é além daquilo precisa ser pago pela pessoa. E ser pago, eu digo assim, não dá um cheque sem fundo, tá? Porque lá você é preso, tem que ter pagar e pagar mesmo. Então, a assistência de saúde lá, ela é muito... o Estado, ele não entra, né, para ajudar a população praticamente em sentido nenhum. Tudo lá tem que ser pago pelo indivíduo, tá bom? Então, no Brasil, nós temos um sistema único de saúde que é invejado por muitos gestores do mundo inteiro. Quando a gente conversa na saúde pública, né, entre outros pesquisadores do mundo, a gente tem falado muito sobre isso. Como que o Brasil criou um sistema de saúde dentro de um país continental, né, e que, apesar dos problemas, ele é invejado pelos americanos, por exemplo, é invejado pelo pessoal da Europa, não que a Europa não tenha bom sistema de saúde, né, tem sim, mas os países são muito menores, né, a abrangência dos sistemas são muito menores do que a gente tem aqui. Nós temos um sistema de saúde no Brasil, que ele tem o Ministério da Saúde como o principal gestor, mas os recursos, eles são direcionados ao município. E aí tem toda a lei que vai direcionar essa gestão pública. Tá? A gente sabe que existe a lei, a gente sabe também que existe desvios nesse dinheiro. Infelizmente, a corrupção no Brasil existe, você sabe tão bem quanto eu, que a gente vê todos os dias na televisão, né? O desvio de dinheiro da saúde, o cara comprou um equipamento que custava 50 milhões, mas ele pagou 300. A gente sempre vê essa questão de caráter, né, dos gestores. Mas a lei, a essência do SUS, ela é muito importante para o Brasil. A gente tem uma condição, né, de atendimento, ainda que precário, mas que atinge a toda a população. Tá? E algumas doenças, por exemplo, que as pessoas acabam acometidas, principalmente o câncer, né, a grande maioria, quem financia é o SUS. Agora, graças a Deus quiser, né, com a ajuda do Senhor, vamos ter a vacina ela vai ser paga pelo SUS. Todos nós vamos vacinar graças ao trabalho do SUS, graças ao trabalho que já começou a ser feito, né, para garantir a produção dessas vacinas, tá? Então, o SUS, ele é muito grande, ele é muito complexo, talvez o maior do mundo, tá? E abrange vários atendimentos. Atendimento de atenção primária, como, por exemplo, medida da pressão arterial, né, até transplantes de órgãos. E é um acesso integral a todos os brasileiros, tá? De forma universal e não precisamos pagar, né? Então, a criação do SUS, ele proporcionou, então, esse acesso à saúde pública sem discriminação. Todo cidadão brasileiro e aquele residente no Brasil de forma legal tem acesso a esses cuidados, tá bom? Então, é um direito de todos os brasileiros, desde a gestação, por toda a vida, com foco na saúde, na qualidade de vida e, segundo a lei, visando principalmente a prevenção, porque é muito mais barato prevenir uma doença do que tratar da doença. E assim, então, você consegue promover a saúde, tá?
Quem tiver interesse em ler esse artigo completo, a gente está aqui com o link para vocês poderem acessar por aqui, ou ainda por aqui o link da saúde pública, tá? São 2 trabalhos aqui, viu, gente? É esse artigo aqui de saúde coletiva, publicado em março de 2020, e esse aqui, que é parte do Ministério da Saúde, também com link em agosto de 2020, tá bom? Então, como que é a estrutura do SUS, como nós falamos aqui, né? Então, o SUS, ele é composto pelo Ministério da Saúde, que é o seu órgão principal, estados e municípios, de forma que os recursos vão ser transferidos até chegar aos municípios, tá? E é isso que determina a Constituição nossa federal. Tá? Então, nós temos o Ministério da Saúde como gestor nacional do SUS, ele vai formalizar, né, normatizar e fiscalizar as ações políticas do SUS. Ele vai fazer isso, gente, articulado ao Conselho Nacional de Saúde. Esse Conselho Nacional de Saúde, ele é formado, por exemplo, pelos secretários municipais de saúde, tá bom? Então, o dinheiro vem do Ministério da Saúde, ele passa pelo Conselho Nacional de Saúde, junto com esses membros do Conselho, entre eles os secretários, e esse dinheiro, então, ele vai ser transferido para o município. Por quê? Ao longo da criação do SUS, foi descentralizado, tá? Foi descentralizado o dinheiro. Antigamente, quando se criou o SUS, todo o recurso vinha do governo federal. Então, se tinha que fazer um transplante, tinha que fazer um atendimento básico, por exemplo, medir a pressão arterial, todo o recurso tinha que fazer um papelzinho, mandar para Brasília, esperar voltar, aquela coisa toda. Hoje não, o dinheiro já vem para o município, e o município, de acordo com a sua organização populacional, o seu caráter social, ele vai administrar aquele dinheiro para fazer os atendimentos que são necessários, tá bom? Além disso também, além desse Conselho Nacional, né, você tem estruturas como a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que está trabalhando junto aqui com o órgão estadual também, do Butantan, para produzir a vacina, né, do coronavírus. A gente tem várias possibilidades. Essas instituições estão se preparando para produzir essa vacina. O Brasil está se preparando para adquirir a tecnologia da produção da vacina do coronavírus, e aí a gente vai fazer o quê? Vai replicar isso aqui. Só que a nossa estrutura, a Fiocruz, por exemplo, ela não trabalha só com a vacina do coronavírus, né, gente? Trabalha com vários outros tipos de medicamento, inclusive produz medicamento lá também, produz outras vacinas também. Então, a estrutura da Fiocruz está tendo necessidade de se ampliar. Então, o governo federal liberou um dinheiro para a construção de alguma parte estrutural, também para adequar alguns procedimentos, né, para conseguir fazer a vacina, milhões de vacinas, né, gente? 50 milhões de vacina, é muita coisa. E também tem um prédio em Santa Cruz, da Biomanguinhos, que é o que a gente chama lá de produção de vacina, que vai ser, se Deus quiser, inaugurado para conseguir dar a demanda do que o Brasil precisa para a produção dessa vacina, né? E a gente acha que isso vai ser todo ano. Você tem que vacinar pelo menos 2 vezes ao ano, 2 doses seguidas de alguns dias, para combater esse vírus horroroso aí, tá? Tem também a FUNASA, que trabalha com prevenção também, principalmente de agentes, né, patogênicos, entre aí a questão da dengue, né, também dos arbovírus. A Anvisa, que vai regularizar esses trabalhos que nós estamos vendo aí, a Anvisa tem que autorizar a pesquisa da vacina que vem, sei lá, do país X. A Anvisa vai fazer como isso? A Anvisa vai analisar todo o documento, vai ver se aquilo está de acordo com as leis brasileiras. Eu vou lançar um medicamento novo. Então, a indústria, né, vem com aquele papel todo lá, como é que ele funciona.
Então, os técnicos da Anvisa vão dizer se aquilo está de acordo com a nossa lei, se aquilo pode ser aplicado na população, se tem risco para a população. Tudo isso, essas agências aqui da Anvisa, essa agência da Anvisa, ela vai regularizar. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, também vai regularizar também a questão da medicina suplementar, né, que é a questão dos planos de saúde, tá? Aqui a parte da Hemobras, a parte de estudos de pessoas que precisam de transfusão sanguínea, né, tem doenças ligadas a isso, tá? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o INCA no Rio de Janeiro, é um centro de referência, né, também que ajuda muito na questão do tratamento do câncer, de pesquisa, geralmente são casos mais graves que o INCA acaba atendendo, mas tem um grande percentual de cura aqui no INCA, tá? E outros órgãos, entre eles aqui, 8 hospitais federais também que funcionam ligados diretamente ao Ministério da Saúde, tá bom? E aí você tem as secretarias estaduais de saúde, né, que elas vão formular políticas de ações de saúde, vão prestar apoio aos municípios, tá bom? Com o Conselho Estadual, então existe um Conselho Nacional de Saúde, com os secretários estaduais de saúde, com os secretários municipais de saúde, representantes, e eles vão também elaborar um Conselho Estadual. Esse Conselho Estadual vai criar uma comissão, né, de intergestores, que vai aprovar e vai implementar o Plano Estadual de Saúde. Então, tem um recurso lá no Ministério da Saúde, esses conselhos aqui, então, vão se reunir e vão elaborar, então, planos gestores para atender a demanda da população. De acordo com o quê? De acordo com que existe, né, o que precisa, qual é a realidade dos estados, porque o Brasil é um continente. A realidade do Guarujá nem é a realidade de Santos, imagina a realidade lá da Bahia. Então, esses conselhos tentam adaptar, né, um sistema único de saúde à realidade daquela região. E, por final, né, as secretarias municipais de saúde vai planejar, organizar, controlar e avaliar as ações de serviço de saúde, com a articulação de um conselho municipal ligado a uma esfera estadual, tá? Que vai implementar um plano municipal de saúde. Então, o secretário de saúde, municipal de saúde, junto com a sua equipe, ele precisa implementar um plano municipal de saúde, para que esse seja discutido nesse conselho estadual aqui, tá? E a partir daí para o Conselho Nacional. E aí ele vai formular, então, esse plano vai dizer o quê? Quais são as demandas daquele município. Então, ele vai organizar e vai distribuir os recursos. Tá bom, gente? Quando houve essa pandemia, tudo isso aqui, ó, foi por água abaixo, porque ninguém estava planejando ter uma pandemia. Né? Então, o Plano Municipal de Saúde ficou todo comprometido, porque os atendimentos começaram a aumentar muito. E aí teve que se recorrer a quem? Ao Conselho Nacional de Saúde para rever toda a parte de custeio do Ministério da Saúde. O município passou a receber recursos, né, para conseguir, então, lidar com o coronavírus, tá bom? Então, isso tudo foi mudado um pouco nesse sentido, tá bom? Vamos para uma interação agora, né, aqui no nossa lousa digital, tá? Eu vou começar a compartilhar com vocês. Deixa eu mudar aqui o nosso link, né? Estão vendo aí, gente, o link que eu mudei agora? Hein? Estão me ouvindo? Ainda não consegui, não, professora. Conseguiu mudar, não, né? Deixa eu interromper aqui, então, e aí eu faço o compartilhamento de novo, porque eu acho que ela não conseguiu ler, né? Acho que não conseguiu ler aqui ainda. Mas vamos lá. Isso, agora está vendo, né? Não é isso? Ah, meu Deus, ele fechou o que eu não queria. Que coisa. Tá certo aqui, para editor, certo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no chat, tá, gente?
Tá um pouquinho complicado. Esse aqui é o link de interação, tá? Quero que vocês cliquem aqui e vocês entrem lá na lousa digital de interação, tá bom? E aí nós temos duas perguntas aqui para serem respondidas. Primeiro, o que você acha do atendimento do SUS? Segundo, quais medidas você sugere que poderiam melhorar o atendimento do SUS? Bem, podem usar aqui a nota adesiva, a caneta é mais difícil de escrever, ou se não, quem tiver aí com o computador, né, vai achar também a caixa de texto, tá bom? Quem estiver usando o e-mail da Seduc, né, vai usar a caixa de texto. Vamos lá, todo mundo interagindo aqui, né, temos bastante alunos interagindo, né? A Laura já está escrevendo, então, vamos lá, gente, hora da interação. Professora Rosária, quantos minutos nós temos? Professora Rosária, não está marcando nosso tempo? Minha querida. Quantos minutos, professora, para a interação? Dessa questão, 3 minutos. 3 minutos, então, vamos lá. Para essa questão. Ok, vamos lá. Já temos uma resposta aqui, né? Então, o Vitor acha que ele é muito lento pela quantidade de pessoas que necessitam do trabalho, do atendimento, realmente. Nós temos uma demanda muito grande e, às vezes, a gente não tem nem o profissional, né, capacitado. Por quê, gente? Porque desvia muito dinheiro, viu? O Ministério da Saúde tem os maiores orçamentos no Brasil. Acho que é o maior. Só perde, deixa eu ver. Não, é o maior. O maior orçamento é pela Ministério da Saúde. O segundo é da Educação. Isso mesmo. Mas a gente perde aí os recursos, né, gente? Devido à corrupção que existe no Brasil, infelizmente, né? Então, que maravilha. Todo mundo interagindo, né? Estão pegando bem essa interação com a luta digital, né, gente? Tá? Isso, muito bem. Espera aí que eu estou respondendo. Isso. Então, é muito demorado, né? Deveria investir mais em médico, em mais quantidade de médicos, sim, a gente deveria fazer isso também, principalmente, eu acho, gente, a terceirização, tá? Eu estou totalmente contra a terceirização, porque essas questões, essas empresas terceirizadas aí só acabam levando recursos para o ralo, né? Nada melhor que os servidores concursados para poder fazer o atendimento aos SUS, né? Aumentar o número de postos de saúde para atendimento básico, muito bem, e melhorar a organização. Eu acho que a nível municipal a gente tem que melhorar muito a organização, sim, tá? Concordo plenamente com vocês. Eu respondi. Isso, professora Rosária, muito bem. Então, maravilha, né, gente? Todo mundo interagiu. Nós vamos continuar usando esse material nas aulas presenciais, tá bom, gente? Vamos, então, continuar aí trabalhando com esse tipo de interação. É mais fácil, né? E eu acho mais legal. Você não acha? Tudo bem? Certinho? Mais alguém para interagir? Não? Isso. Eu vou só compartilhar, mas vocês podem continuar mexendo aqui, tá bom? Vou continuar lá, porque o tempo que a professora Rosária deu para a gente já se esgotou, tá? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui, tá, professora? Sim. 2 minutos agora. Não, já vamos agora voltar para a nossa aula, tá? Depois a gente vai para a discussão, tá bom? Então, a gente vai continuar agora falando sobre a gravidez da adolescência, com aquele artigo, né? Publicado também esse ano, em fevereiro, tá? É um artigo que fala sobre a gravidez da adolescência no Brasil, que está acima da média mundial. A Organização Mundial de Saúde fala sobre isso, tá bom? Tem uma alguém aqui com o microfone, eu pedi desculpa.
travar o microfone, senão a gente não consegue, tá? Então, vamos lá, voltar aqui. Então, olha só, gente. Nossa, voltou de novo o microfone. Não sei. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Então, no Brasil, a gente ainda tem um aumento um número muito grande, né, de crianças que nascem de pais adolescentes. E aí, mais no caso, a menina adolescente. A gente discutiu na aula passada, né, sobre todos os problemas que uma criança pode ter nascida de uma mãe adolescente. A gente tem um problema também que pode levar até o óbito da mãe, como também problemas que a criança pode ter durante a gestação e após a gestação, tá? Então, já continuar discutindo um pouco sobre isso, lembrando a vocês sempre, né, que aqui nós estamos falando de saúde pública, então a gente não está fazendo juízos de valores, nós estamos falando apenas do que a ciência nos mostra e o que a saúde pública também nos coloca, tá bom? Então, existe um debate, tá, a nível de federação, né, para discutir, então, metodologias, né, discutir projetos que possam, então, prevenir a gravidez na adolescência, tá, gente? A parte não intencional, eu acho que nenhum adolescente tem intenção de ter um filho, né, ou pelo menos não deveria, porque é muito caro, a gente tem uma questão muito... o custo para manter uma criança é muito grande, não é só o custo financeiro, o custo psicológico, né, gente, o custo também de saúde mental, porque você criar um ser, a maioria das vezes a mãe, né, acaba sendo abandonada pela família, pelo parceiro, tudo isso vai criar um grande trauma, né, e também as questões que a gente tem de saúde, quer dizer, uma mãe adolescente, ela não tem o seu desenvolvimento físico preparado para uma gestação. Então, a gente considera que é uma gestação de risco. Apesar de toda a gestação ser de risco, na adolescência existe uma maior probabilidade de todos aqueles sintomas que nós falamos, né? A questão da eclâmpsia, a questão do tamanho da cabeça da criança para sair, que o osso não está preparado para isso ainda. Tudo isso aumenta a probabilidade de um óbito da mãe durante a gestação, ou ainda óbito também da criança que está ali para nascer, ou ainda ela venha a nascer com problemas de saúde ligado ao período de embrionário, muito desenvolvimento, então, gestacional, tá? Então, nós temos que discutir essa questão. Aqui ninguém está falando de juízo de valor. Nós estamos falando aqui, primeiro, a questão da saúde física, tá? Então, a saúde física, comprovadamente pela ciência, existem risco para a mãe e para a criança também. Por quê? Porque a mãe, na adolescência, não está com o seu organismo desenvolvido. Quais são os problemas que nós temos? Primeiro, a questão do parto, né? A questão do desenvolvimento da sua constituição, da sua anatomia. Segundo, a questão também da desnutrição fetal, que vai levar a aumento da pressão arterial, que pode levar a eclâmpsia. A eclâmpsia realmente mata, tá? Outra questão também que a criança acaba acarretando. Às vezes a mãe é usuária de droga, às vezes a mãe também é usuária de álcool. Então, tudo isso também vai acarretar problemas durante a gestação, né? E a gente também tem a questão psicológica, né? Então, a mãe, ela tem o abandono, às vezes, da família, ela já vem, às vezes, com problemas familiares graves antes da gravidez, e aí, com a gravidez, isso só vai aumentar esse problema, né? Outra questão também é o abandono do parceiro. Geralmente, os meninos, quando a menina fica grávida, ele não quer dar o apoio financeiro e muito menos o apoio psicológico. Então, a gente tem uma questão aí problemática, né, nesse sentido, e também a questão social, porque filho é para a vida inteira. Então, a menina e o menino também, porque agora a lei, né, temos o DNA que prova que ele é pai, então ele tem que dar pensão a vida inteira, até 18 anos, ou até 21,
se a criança estiver na universidade, então é obrigado a fazer isso, tá? Mas a mãe acaba acarretando mais problemas sociais. Então, a criança fica doente, ela tem que faltar à escola, ela tem que faltar ao trabalho, tá? Então, tudo isso aí acaba acarretando um problema não só físico, mas também social e psicológico. Então, tem que se avaliar esses três pilares para poder você, então, criar, né, mecanismos para você tentar diminuir ou mesmo acabar, né, com essa questão da gravidez no período de adolescência, que no Brasil ainda é muito alto. E os estudos mostram que isso acontece devido, principalmente, à questão social, né? O Brasil tem problemas sociais muito grandes ainda em relação à sobrevivência, em relação à questão do saneamento, né? A questão de oportunidade, tudo isso leva à dificuldade da adolescente encontrar meios, né, de planejar o seu futuro, tá? E aí acaba ela caindo, vamos chamar assim, né, em uma armadilha de achar que ser mãe vai resolver alguma coisa na cabeça dos problemas da vida dela, tá? Transferir, vamos dizer, esses problemas assim, esses problemas, então a gente tem essa questão. Outra questão também que se coloca aí, a gente pode discutir a nível de biologia, né, que é a questão da compreensão dos métodos anticoncepcionais. Então, apesar de ter muita informação na internet, muita informação nos próprios livros, né, a adolescente ainda não entende bem como funciona isso. E aí a gente tem toda a questão das próximas aulas, né, de discutir esses métodos direitinho, como é que funciona, como é que se aplica, né? Tem muita menina que, eu vou tomar um anticoncepcional que a minha amiga usa, vou lá, vi na revista, vou lá na farmácia e vou comprar. No Brasil tem isso, gente, qualquer um pode chegar na farmácia e comprar um anticoncepcional. O anticoncepcional tem efeitos colaterais, então, aquilo é bom para mim? Aquilo pode se adaptar à minha condição de vida, né? Então, eu tenho que ver justamente sobre isso. Então, todo esse processo, esse trabalho, essa conversa, né, que deve ter a participação da família, com certeza, ele precisa ser discutido com o adolescente. Para isso, precisa criar projetos, né, para discutir as políticas locais, principalmente políticas locais. Por quê? Porque a realidade do Guarujá não é a realidade, por exemplo, de uma cidade do Goiás. Não é a realidade do Rio de Janeiro? Não, não é. O Brasil é um continente. Então, cada local tem uma realidade diferente. Cada local vai ter que criar o seu próprio projeto de prevenção da gravidez na adolescência. Toda vez que a gente fala de saúde pública, tem que olhar a realidade daquela comunidade, daquele município, tá? Então, a gente tem isso. Bom, a gente termina aqui essa parte de discussão sobre a questão de saúde pública que vimos até agora, né? Que foi o conceito do SUS, a atuação do SUS no nosso Brasil, né? Como que ela se desenvolve, como que é a estrutura do SUS, e falamos um pouco aqui da aula passada, mais uma vez, sobre a questão da gravidez na adolescência. Nas próximas aulas, a gente vai continuar esse tema, mas em relação à prevenção da gravidez na adolescência, tá bom? Vamos, então, aqui para finalizar um pouco a nossa aula, vamos ver aqui a interação que a gente tenha, né? Vamos ver uma interaçãozinha aqui, vamos voltar aqui à página, e aí a gente vê a interação. Isso. Vamos, então, aqui mais uma interação, né? Isso, o vídeo já está aqui. Então, a nossa terceira interação é que medidas podem ser implantadas para conscientizar sobre a gravidez na adolescência. O que vocês acham? Quais os projetos que podem ser feitos para conscientizar o jovem, né, a adolescente, a evitar uma gravidez? Aqui a gente lembra do ponto de vista biológico, tá, gente? A gente não está falando aqui do ponto de vista moral, tá bom? Laura participando já, muito bem. Vamos lá, Lucas também participando. Quantos minutos, professora Rosária? 3 minutinhos? Professora Rosária? Sim, 3 sim.
minutinhos, né? 3 minutinhos. O pessoal está interagindo rápido. Isso, já aprenderam a usar a lousa digital, está mais rápido. Isso, o Vitor coloca a escola como papel principal aí nos projetos para evitar a gravidez, né, Vitor? Muito bem. Isso, a professora Rosária destaca o papel da família, né? Família. Isso, família, o apoio da família, né? A discussão dentro de casa, né? O jovem sempre deve procurar apoio, né? Na medida do possível, claro, com a família sobre isso, discutir, né? A questão cultural, né, gente? É muito importante discutir a questão cultural, tá? Com a família. A gente aqui não faz juízo de valor, não faz juízo de moral. Isso é questão de discussão com a família, né? Família é base de tudo. Isso. Mais alguma interação aqui? Deixa eu ver o que o pessoal andou escrevendo aqui. Quem foi? Está muito minúsculo, eu não estou enxergando. Quem está Eu vou aumentar aqui, professora. Eu acho que existe muita informação hoje em dia, como a internet, mas ainda existe muito tabu sobre falar sobre sexualidade ainda na adolescência. Também. Existe muita informação, mas a informação, às vezes, ela não está diluída, né? Vamos chamar assim, para a gente poder entender, tá? Quem foi que respondeu essa, Sandrinha? O Vitor, né, Vitor? Foi o Vitor? Sim. Mais alguém responder? Eu fui a da informação na escola. Esse mesmo, A importância, gente, a questão é prevenir, né? Fazer projetos para mostrar as consequências caso não tenha prevenção. Isso, muito bem. Eu estou só aumentando aqui para o pessoal poder visualizar, tá, gente? Sabe o que também eu acho, Sandra? A gente tem tanta informação, se fala tanto sobre isso, televisão principalmente. Gente, eu não sei porque ainda... eu não sei, é muito complicado falar sobre isso, né? Gravidez na adolescência. Às vezes é também a questão da empolgação, né? Já vi algumas meninas contando para mim que fizeram, né, uma relação sexual, não se protegeram, que era uma prova de amor, uma coisa assim, vamos chamar assim, literária, né? A professora Margem falaria aqui, meia literária. Então, é questão também aí do psicológico, né? Achar que tem uma pessoa do lado, companheiro para a vida inteira, uma prova de amor, uma história desse, tá? Bom, eu acho que, tipo, necessita falar mais de sexo em casa, tipo, normalmente. Porque, tipo, a pessoa não fala isso com ninguém, ela não vai saber muito disso, na escola não se fala em algum tempo, não vai ser na hora. Se a pessoa repetir bastante e tal, assim, só fala a partir do sexto. Então, sexto, sétimo, oitavo, essas bagulho. Mais ou menos isso. Tem que ter mais conversa em casa, né? Mais abertura em casa para se discutir o assunto que está aí na nossa vida, no cotidiano, né, gente? A sociedade mudou. Mudou muito. Se adaptar, né, às novas condições, sempre com diálogo, né, sempre com informação, tá? Sem discutir de juízo de valor, mas sim discutindo sobre o que a ciência nos mostra, tá bom? Mas eu acho que não tem interação aqui, não. Não. Bom, até uns 20 anos atrás, você poderia falar, os pais eram diferentes. Há 20 anos, não é muito tempo, 20 anos. Tá? Mas hoje, a maioria tem filhos, os filhos são jovens, os pais também, entendeu? Então, eles deveriam haver uma mentalidade
Eles deveriam acompanhar a evolução, entendeu? E o pessoal ainda não acompanha, como o Vitor falou, tem um tabu ainda, as pessoas têm medo de falar as coisas, com medo que o filho possa fazer, mas eu acho que eles não pensam, né, nisso, eles deveriam pensar, eu falo isso para que meu filho pense. Na hora que eu estiver falando, acontece meu pai falou isso, a minha mãe falou aquilo. Isso é muito importante, porque aquilo fica gravado na mente do adolescente ou do jovem que seja, entendeu? Isso é muito importante. É que os pais ficam com medo de falar abertamente, porque eu acho que hoje a gente tem que falar abertamente mesmo. Aí a mídia fala abertamente, porque os próprios pais não podem falar com os filhos abertamente, para que evite isso. É como você falou, filho é para o resto da vida, não é uma boneca que tu vai pegar, hoje eu não estou a fim de brincar, vou jogar ele no canto. Filho não é isso, entendeu? Você ter questão psicológica, questão financeira também, né, gente? Isso, principalmente o financeiro. Também você vai ter que prover àquela criança a sobrevivência. É claro. Então, não basta você ter o filho, tem que criar, tem que prover condições dele sobreviver, tem que prover condições dele ter um desenvolvimento social, né? É isso mesmo. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso também ao apoio, né? A presença. Tem muitos pais que você vê por aí que eles pagam a pensão porque tem que pagar, porque a lei obriga, mas eles não têm a presença com a criança sofre. Tá? Então, se você tem amor ao ser humano, como o caso que nós aqui temos que pensar nisso também, né? E não só a menina, que a menina acaba sofrendo mais, né? Mas o menino também tem suas responsabilidades, né, gente? É 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Então, o pai participou 50%. Tá? Então, tem essa relação também de dar o apoio, não só financeiro, também como apoio psicológico, né? Para aquela criança ter uma vida plena, tá bom? Bom, meus amores, acho que a gente pode parar por aqui nossa aula, né? Eu vou desconectar aqui já a parte da gravação